mais um tema do dia na redação do 00. O meu nome é Renato Soares e esta quinta-feira temos connosco Eduardo Massa, editor do Gol, o parceiro brasileiro do 00, para analisar o renascimento da equipa de Abel Ferreira e a passagem do Palmeiras às meias finais da Libertadores. Eduardo, começo por te perguntar o que é que mudou no Palmeiras nestes últimos 10 jogos, 8 vitórias, 2 empates? Eu acho que acima de tudo mudou um sistema. Abel conseguiu encontrar um sistema que funciona com as peças que ele tem e muito apostando em dois jogadores que vinham um pouco desacreditados, Flaco Lopes e Vitor Roque. Essa dupla tem feito a diferença e tem sido o grande destaque desse novo Palmeiras, né? Uma dupla de ataque que vinha desacreditada e que Abel, com paciência e com muito trabalho, conseguiu resgatar e fazer com que eles agora sejam os nomes desse novo Palmeiras. Eduardo, a renovação do Abel é um passo certo para o clube e para o próprio treinador? Eu acho que a renovação com o Abel para o Palmeiras será sempre positiva. O Palmeiras terá um problema muito grande quando tiver que substituir o Abel Ferreira. Por quê? Porque quem chegar vai chegar com um legado de vitórias, de um time competitivo que ano a ano disputa os principais títulos não só no Brasil, mas como na América do Sul. O Abel Ferreira é já o grande nome da história do Palmeiras entre os treinadores, ou pelo menos está ali entre os 3 maiores nomes da história do Palmeiras, e eu acredito que quando ele sair, ele vai ter um posto eterno entre os torcedores do Palmeiras. Então eu acho que é mais que natural para o Palmeiras querer que ele fique. Não vão conseguir encontrar um nome, pelo menos não tão fácil, melhor que ele, e qualquer nome que vier depois vai ter que se superar para manter esse legado. Eduardo, não querendo que faças futurologia, mas o Palmeiras deve apostar mais na Libertadores ou no campeonato? Eu acho que o Palmeiras tem elenco para os dois. Por quê? Porque o Palmeiras em 3 frentes poderia sofrer muito. Agora o Palmeiras está numa reta final de campeonato em que ele pode apostar no Campeonato Brasileiro e tem poucos jogos ainda pela frente pela Libertadores. Então eu acho que não custa para o Palmeiras, eu acho que não tem que poupar jogadores. O Abel vai fazer o que sempre fez, que é gerir o desgaste, ver qual será a maratona de jogos e preparar o seu elenco, vamos dizer assim, o seu plantel, para ter a força melhor possível para cada jogo. Eu acho que nessa altura seria um erro dizer vou focar apenas na Libertadores, embora seja mais fácil porque são menos jogos. Todos nós sabemos que num torneio eliminatório tudo pode acontecer e isso pode desandar com um dia ruim do Palmeiras. Então ele não pode fazer isso, né? Eu acho que vai se manter competitivo e já chegou até aqui, não tem por que não ir além. Falaste de Flaco Lopes e Vitor Roque. Queria perguntar-te quem é que é a grande figura deste Palmeiras. Eu acho que a grande figura do Palmeiras é o coletivo, sempre será o coletivo. Eu acho que Abel Ferreira é o grande nome do Palmeiras porque ele mantém esse coletivo sempre funcionando e quando parece que está em fim de ciclo, que muito se falou nisso, ele reinventa. Ele reinventa sem fazer uma revolução. O Abel não é afeito a revoluções, a mudanças drásticas de um momento para outro. As revoluções do Abel são revoluções pontuais, ele vai mexendo aos poucos e vai encaixando aos poucos o time, até que de repente você vê que aquilo que ele estava pensando dá liga. No caso, individualmente, eu destacaria o Vitor Roque. Por quê? Porque o Vitor Roque é um nome que a gente espera muito, é um nome que veio para a Europa, veio para um nível de muita expectativa no Barcelona e que sofreu muito com problemas extracampo, problemas pessoais, problemas familiares, com problemas físicos. E quando se reapresentou ao Palmeiras, quando voltou para o futebol brasileiro, ele voltou num nível muito abaixo do que ele tinha saído, né? E você espera que um jogador dessa idade evolua. E ele, na verdade, ele voltou pior fisicamente, ele voltou pior mentalmente, ele voltou pior tecnicamente. E Abel, mesmo assim, teve paciência para apostar nele e ele aos poucos foi dando retorno. O Vitor Roque é um jogador que já há tempos vinha mostrando que podia ser útil ao Palmeiras, mas não vinha fazendo muitos gols. E agora ele desatou principalmente com a parceria com o Flaco Lopes.
a fazer gols, né? Só nos últimos 5 jogos foram 6 gols, então isso mostra a fase que o Vitor Roque está, e quem acompanha o Palmeiras sabe que isso foi uma crescente, não é de agora. Agora ele está no melhor momento na temporada, mas ele já vinha dando indícios de recuperação do futebol, aquele futebol que o levou para o Barcelona. E ele tem 20 anos, né? As pessoas esquecem, tratam às vezes o jogador como fracasso. Ele tem apenas 20 anos e ainda tem muito futuro para frente. E bom para o Palmeiras até que ele tenha fracassado, porque isso significa que o Palmeiras pode aproveitar esse jogador para ir talvez mais 2 anos. Eduardo, para terminar, dirias que o Abel Ferreira mantém o crédito junto dos adeptos do Palmeiras? Sim, e ao mesmo tempo com ali um asterisco. Eu acho que muita gente cansou um pouco de certas decisões e certas ações, a forma como o Abel fala para a imprensa ou fala com os torcedores, às vezes cria ali um desgaste, né? Ele está há muito tempo no Palmeiras e há setores do Palmeiras, né? Há torcedores que você percebe esse desgaste, a gente que gostaria de ver o Abel fora e uma nova era para o Palmeiras, né? Agora, a maioria absoluta vai estar com ele, por quê? Porque ele vence, porque ele venceu e ele tem dado mostras de que pode fazê-lo novamente. Ao mesmo tempo, você pensa que se o Palmeiras não vencer nada esse ano, vai crescer essa pressão sobre ele, vai crescer esse discurso de um fim de ciclo, que eu acho que seria um erro, né? Você considerar um fim de ciclo. Por quê? Porque a gente vê o Palmeiras hoje e o Palmeiras do início do ano, o Palmeiras melhorou, ele conseguiu passar por um momento de crise e o Palmeiras continua brigando pelos grandes títulos no Brasil. O que você pode esperar a mais do que um time que se mantém competitivo tanto no Nacional quanto na Libertadores? É isso que você pode pedir de um técnico, que faça com que seu time sempre lute pelos principais títulos. É isso que o Abel Ferreira tem feito desde o primeiro dia no Palmeiras e eu acho que é isso que ele vai seguir fazendo. Obrigado, Eduardo. Obrigado por terem assistido. Não se esqueçam que o tema do dia está disponível de segunda a sexta-feira em todas as plataformas de podcast e que hoje saiu a segunda parte do Destino de Saudade com Alfredo Castro, antigo guarda-redes do Boa Vista, com Pedro Jorge da Cunha e Rui Miguel Tovar, e ainda que há um novo episódio do Mundo Fantasy.